Você sabe quem são o povo de Deus hoje? Fica comigo até o final e eu quero te responder ou tentar responder essa pergunta para você. Ao mesmo tempo, eu tenho uma outra pergunta que também me traz muita curiosidade. O que significa viver debaixo das bênçãos do Senhor? Afinal de contas, nós temos a Bíblia, Palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, falando sobre as bênçãos do Senhor e sobre o privilégio de sermos povo de Deus. Hoje estamos lendo o capítulo de número 7 do livro de Deuteronômio. E no verso 6, a palavra do Senhor nos diz assim: pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus, entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. É tão interessante que a escolha é do Senhor. O povo de Deus é uma escolha de Deus. Isso é muito forte. Não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito. É pelo amor, pela graça, pela misericórdia do Senhor que temos o privilégio de sermos ou não sermos povo de Deus. Quem escolhe não ser povo de Deus não vai usufruir do privilégio da condução do Senhor. Nos versos 7 e 8 ainda a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Foi graça, foi amor, foi promessa, foi manifestação do cuidado de Deus para com o seu povo. E aí, quando a gente olha para toda essa história, eu preciso voltar a Abraão, a Isaac, a Jacó. Eu preciso olhar o relacionamento. Ser povo de Deus hoje significa pessoas que mantêm um relacionamento de intimidade, de amor e de obediência para com o Senhor. Então, quando eu olho para tudo isso, em João capítulo 1, versículo 12, Evangelho de João, diz assim: porém, aos que creram nele e o receberam, a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora, muito mais do que um povo, do que uma nação, nós podemos declarar: pertencemos à família de Deus, somos filhos de Deus, filhos amados do Pai eterno. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, o apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus numa intimidade maravilhosa, ele fazia parte daquele núcleo mais íntimo do ministério de Jesus. Ele diz assim: vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso nos leva ou nos chama a atenção. O povo de Deus hoje são aqueles que creem, que pertencem e que vivem para o Senhor nosso Deus. Deus pagou um preço altíssimo para que eu e você tivéssemos o privilégio de podermos dizer que somos os seus filhos. Ele, na pessoa de Jesus Cristo, derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário para nos resgatar, para nos dar o privilégio não só de chamá-lo de Pai, mas de mantermos uma intimidade diária e constante com Ele. Quando eu caminho por tudo isso e olho tudo isso, eu também quero falar o que significa as bênçãos do Senhor. Primeiro, eu vou dizer para você o que não significa as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor não são bens materiais, não são propriedades. As bênçãos do Senhor é a oportunidade de uma intimidade constante com Deus. As bênçãos do Senhor é a certeza de que caminhamos com Ele, de que não estamos sozinhos.
As bênçãos do Senhor significa que na minha fé, as minhas crenças estão firmadas no Senhor, porque eu sei que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu sei que já sou vitorioso em Cristo Jesus e nada pode me separar do amor de Deus. Mas vamos ver lá ainda em Deuteronômio o que o texto bíblico nos diz sobre as bênçãos do Senhor. Verso 9, marca aí, verso 9 diz assim: lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, as bênçãos do Senhor não são as coisas materiais. As bênçãos do Senhor é a certeza de que eu sou amado por Ele. Deus me ama. E não tem coisa maior do que isto neste mundo. As bênçãos do Senhor é a certeza de que na eternidade irei morar com Ele lá no céu. Muitas vezes estamos labutando, lutando, trabalhando, contas para pagar e tantas outras dificuldades, quer seja na saúde, no relacionamento familiar. Ame ao Senhor, obedeça ao Senhor e mantenha a sua intimidade com Deus. E as outras coisas Deus há de fazer na sua vida. Não porque Deus tenha obrigação de fazer, mas porque Ele nos ama. Então, na nossa intimidade com Deus, aprendemos a entender a jornada, a caminhada, o propósito do Senhor em tudo mesmo que acontece na nossa vida. Lembra, bênção é viver em aliança com Deus. Bênção é a presença de Deus, a fidelidade de Deus, um relacionamento constante com o Senhor. E aí o próprio Jesus ensina aos seus discípulos: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. Então, quem é o povo de Deus hoje? Eu e você são aqueles que pertencem ao Senhor, que vivem em aliança com Deus, uma aliança firme com o Senhor, que amam e que obedecem. Então, ser povo de Deus hoje não é ser uma nação. Ser povo de Deus hoje não é uma posição dentro de uma religião. Ser povo de Deus não é sobre posição, é sobre relacionamento. Que o seu relacionamento com o Senhor seja um relacionamento de plena intimidade. Abra o seu coração para Ele, porque Deus continua falando. Abra o seu ouvido para ouvir a voz do Senhor e obedeça ao Senhor em toda a sua jornada. Que Deus abençoe o seu dia.